Ministério da Cultura e Enóis apresentam Prato Firmeza Amazônia, Raízes da Culinária Brasileira. Episódio Comida que Cura, Território que Fala. A memória tem gosto. Às vezes, ela se revela numa colher de farinha fresca, no cheiro de um peixe moqueado, na doçura de uma banana assada na brasa. Outras vezes, está no modo de preparar o café, na receita que passa de geração em geração, ou no jeito como se compartilha a comida em volta da mesa. Mas no fundo, a memória fala sempre da mesma coisa, do território, porque é dele que vem o alimento. É o território que oferece o que nutre. O corpo, sim, mas também a cultura, a identidade, a forma de ver e viver o mundo. É o território que ensina a pescar, a plantar, a colher. É ele que guarda os saberes antigos, que cura com ervas, que alimenta com aquilo que dá, no tempo que dá. E mesmo quando tudo falta, dinheiro, acesso, estrutura, é do território que se tira a força para seguir. Falar de comida é quase sempre falar de sobrevivência, mas também é falar de afeto, de resistência, de pertencimento. Eu sou Maikson Serrão e neste episódio do Prato Firmeza a gente viaja até Manaus, mas segue mais longe, rumo aos territórios indígenas da Amazônia, onde alimento e ancestralidade caminham juntos. A primeira parada em Manaus foi o restaurante Biatuí, o primeiro restaurante de comida indígena do Brasil. Ele divide espaço com o Centro de Medicina Indígena, o que eu achei muito apropriado, uma vez que comida é sinônimo de saúde. O restaurante fica numa rua bastante turística, apenas a alguns passos de distância do Mirante Lúcia Almeida. É um casarão roxo e branco, com alguns azulejos azuis em sua parede. Eu fui até lá porque queria conversar com o professor João Paulo Lima Barreto, o Iupuri, coordenador do espaço. Ele é doutor em antropologia social e eu queria saber dele sobre a origem da culinária indígena, para começar o nosso episódio bem do começo mesmo. Então, nós somos povos indígenas, né? Conforme evidências arqueológicas, estamos aqui presentes nesse território há 12 mil anos, né? Um chegou a dizer até 22 mil anos. Então, significa dizer que todo esse tempo nós estamos manejando a floresta, manejando a terra, manejando os rios, os lagos, né? Manejando o cosmos, desenvolvendo tecnologias, arquitetura, cerâmica, esculpir madeira, cestarias, né? E também a medicina, né? E mais do que isso também na parte de alimentação, né? Manipulação de alimentos, seu modo de conservação de alimentos, são tecnologias desenvolvidas pelos povos indígenas durante todo esse tempo, né? Nesse sentido, para nós, alimentos vêm exatamente desses domínios ou desses espaços, né? Que é floresta, a terra e a água, né? Como eu já adiantei na abertura do episódio, para nós, indígenas, a alimentação está diretamente relacionada ao nosso espaço, ao nosso território. É uma coisa que parece muito lógica, mas que tem ficado cada dia mais difícil de ser colocada em prática. Não só porque a garantia de nosso território é algo que vem sendo atacado cada dia mais, mas porque a gente passou a conviver com um vilão e tanto. Quando chega esses alimentos industrializados para nossas comunidades, para nós é grande problema, porque nossos corpos não são construídos para alimentar esse tipo de alimentos. Nossos corpos são construídos para comer esses alimentos que vêm da terra, da floresta, dos rios, como eu falei, né? Visitar o Biatuí é como voltar para casa. Não a casa de parede e telhado, mas a casa território. É um reencontro com os sabores da infância, com o cheiro do mato. O cardápio é generoso. Tem puqueca de tambaqui, quinhampira, mujeca, banda de tambaqui, banana assada com melado de cana, açaí, bodó assado, formigas e outros pratos do dia. Mas o que mais me toca é a degustação de infância.
É ela que acende memórias antigas. O gosto da floresta na boca, o riso partilhado ao comer formigas com amigos, o sentido de coletividade que nasce quando a comida vem da terra e se reparte com quem está por perto. Uma coisa que chamou bastante a minha atenção por lá é que todos os membros da equipe são indígenas. Todos, sem exceção. Eles são oriundos dos povos Sateré-Maué, do Baixo Amazonas, e Tucano, do Alto Rio Negro. Na cozinha, em cima de uma coifa, existe um moquém, objeto de tecnologia indígena de conservação, cocção e defumação. Imagina uma grelha de 3 andares de madeira. O moquém é assim. É uma tecnologia ancestral que transforma o sabor da comida de um jeito difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. É sabor de verdade, sabor de origem. Estar diante de um moquém funcionando em pleno centro de Manaus é mais do que ver uma técnica em uso. É testemunhar a força de um conhecimento antigo que resiste e se reinventa. Muitas vezes a gente nem percebe o quanto essas tecnologias nos colocam à frente, desde sempre, criando soluções precisas para viver em equilíbrio com o ambiente. Ver isso de pé, pulsando numa capital, é forte, é bonito, é necessário. O lugar se preocupa tanto em manter a culinária fiel aos preceitos dos povos originários que, dentre todos os ingredientes e condimentos utilizados, o único industrializado é o sal. E não para por aí. Além da chefe de cozinha Clarinda Ramos, o Biatuí tem um pajé, um especialista. O João Paulo conta pra gente o porquê. E para isso existe o Barcessé, ou aquilo que o pessoal chama de benzimentos, sobre alimentos. Antes de comer qualquer alimento, você tem que fazer a asepsia dos alimentos, de todo alimento que você vai comer, né? E na medida que esses alimentos que vêm de fora vai para a comunidade, a gente não sabe como são processados, a gente não sabe como são feitos. Portanto, fica difícil fazer a asepsia desses alimentos, né? Porque daí, o que significa isso? Significa dizer que nós estamos comendo veneno. Daí vem todas essas questões hoje, né, que estamos sofrendo. Nossas comunidades, nossos parentes estão sofrendo, né? Diabetes, hipertensão, insônia, depressão, são todas consequências dessas coisas, né? Como é que funciona essa asepsia, essa proteização? Então, a gente pega um pedaço, digamos, de peixe ou de carne, né? Daí o especialista, que ele conhecido como pajé, ele faz barcessé, de limpar a contaminação daquela comida, de todas as comidas, inclusive a partir dessa representação que ele tem, e também proteização do alimento. E essa limpeza se dá além dessa limpeza de só lavar ou de só tirar os micro-organismos? Vai mais além disso? Muito além disso, né? Porque qual é a nossa ideia, qual é a nossa concepção ao fazer isso? Os nossos especialistas falam que o peixe é contaminado, né? Tem vários bichos no corpo dele, né? A carne também, a caça também é contaminada, né? Ele tem piolho, tem carrapato, tem isso, aquilo que está lá no corpo da caça. Eles falam que quando a gente come isso, nós estamos comendo esse alimento contaminado e precisamos neutralizar essa ação desses bichos, né? Bicho que está no corpo da caça, por exemplo, né? Carrapato, mucuim, outros micro-organismos que tem no corpo dele, né? Tem que ser matado, tem que ser eliminado, tem que ser neutralizado. Por quê? Porque se não fizer isso, esses bichos vão comer o nosso corpo. Por isso que surge coceira, por isso que surge dor de barriga, por isso que surge várias doenças, né? Peixe, mesma coisa, peixe também é contaminado, né? Da água, né? Do que ele come, né? Dos bichos que também estão no seu corpo, né? Por isso que eles fazem essa limpeza, né? Com barcessé. Eu vou voltar já para a nossa conversa com João Paulo, mas queria também contar um pouco da conversa que tive com 2 outros parentes. Primeiro, eu encontrei o Martinho,
estudante de antropologia social na Universidade Federal do Amazonas do povo Yanomami. O Martinho Teixeira é o primeiro de seu povo, da região do Pico da Neblina, a fazer mestrado. Primeira vez na capital Manaus, me contou que passou maus bocados quando o assunto é comida. Então até ali eu sempre sentia falta de comida tradicional que sempre meu avô preparava. Quando nós que a gente convivemos com nossos avós, que já tem esse conhecimento que eles preparavam umas comidas típicas, que é uma banana assada, banana cozida, mingau de banana, tudo isso era preparado por eles. Então eu sempre acostumava com os meus avós. Até agora eu sinto muita falta, porque comendo comida dos Napa, aqui comida do Napa é cheio de tempero. O que é a napa? Não indígena, comida deles é cheio de tempero, então eu não consigo comer comida temperada dos Napa, então eu como só arroz, feijão, o que tiver alguma mistura. Então no território eu sinto muita falta, porque de lá a gente come peixe cozido com farinha, mas tendo umas comidas, às vezes a gente come lá também comida específica dos Napa, arroz, feijão, macarrão, tudo comida bem especificada do Napa mesmo. Ao mesmo tempo a gente valoriza as nossas comidas típicas. Também conversei sobre isso com outro mestrando em antropologia social, o Giovanni da Silva, do povo Baniwa. Ele morou em Campinas, no interior de São Paulo, onde fez faculdade. Como é que tu sentiu essa relação de estar noutra região do país, totalmente com alimentações muito diferenciadas, eu acredito que lá do teu território de São Gabriel da Cachoeira, do povo Baniwa? Como foi para ti essa experiência, esse intercâmbio e essa ausência da culinária indígena, talvez? Como é que tu enxergou tudo isso? Na verdade, foi muito dificultoso, né? Que passando lá foi uns 6 anos. Aí a comida era muito constrangente, né? Que dava dor de barriga, diarreia. Então percebíamos que era água também. E as comidas do restaurante universitário, então não era adequado para nós indígenas, né? Eu entendo bem o que o Martinho e o Giovanni sentiram. Já passei por isso também. A gente cresce comendo alimento fresco, feito na hora, com o cheiro da terra e o gosto da natureza. Tudo tem um tempo, um preparo, um cuidado que vem de quem conhece o mato, o rio, a roça. Aí quando a gente vem para a cidade, o choque é grande. O que aparece é fast food, comida de micro-ondas, tempero artificial. E não é só o sabor que muda. É o corpo que sente, é o intestino que estranha, é a energia que falta, é o afeto que se perde. No meu caso, com o tempo, aprendi a escapar com um pouco disso, buscando feiras, levando farinha na mala. Mas para o Martinho, que ainda está começando essa travessia, é mais difícil. É tudo muito recente. A ausência da comida de casa vira também ausência de chão, de referência, de aconchego, porque no fim, o que está no prato é o que sustenta a alma também. Voltando para o meu papo com João Paulo, ele me falou sobre o que pensa a respeito dessa influência externa na alimentação dos povos originários, sobre como há um entendimento bastante errôneo sobre o que é, a partir da alimentação, ser civilizado. Durante todo esse tempo, a mídia, as grandes corporações que vendem alimento, produzem esse imaginário na nossa sociedade, nos povos indígenas. Então, quando o indígena passa a comer um pão, para ele significa ser civilizado. Está no mundo dos brancos, que significa civilização. Quando está comendo beiju, ele vai achar que ele é índio, que é do mato, é coisa não civilizada, coisa atrasada, coisa primitiva, né? Então, o que está em jogo é isso. É uma ideologia de destruir outros modos de alimentos, de alimentação, para construir e obrigar esse modelo de alimentos que cada vez mais coloca as pessoas doentes. Aí você, quando fica doente, você procura remédios. Daí vem todo esse também
parte das corporações das farmácias, né, farmacêuticas, que investem muito nisso. Tanto é que eles ditam o que a gente tem que comer. Né? Prato ideal é esse, né? Salada, que é venenoso, é feito pela agroindústria, salsicha, não sei o que, ovo, não sei o que, eles ditam, né? Montam um prato para você comer. Você não tem opção de comer, você come aquilo que o pessoal quer que você coma para consumir, para comprar as coisas. Ouvindo João Paulo, eu fiquei pensando sobre toda essa discussão que é uma questão de classe social. Acompanhe meu pensamento. A alimentação tradicional indígena, por exemplo, sempre foi baseada no respeito à terra, ao tempo das coisas, ao que se colhe, ao que se pesca, ao que se caça, e não no que se compra no supermercado. Tudo é aproveitado, nada é desperdiçado. A diversidade é grande, mas o princípio é simples: comer o que vem do território, no seu tempo certo, com o mínimo de interferência. Curiosamente, é esse mesmo princípio que hoje virou tendência entre a elite. Os ingredientes ganharam outros nomes, outras apresentações, mas a lógica de fundo é a mesma: comida limpa, direta da fonte, com história e sem veneno. A diferença é que nas comunidades tradicionais, isso nunca foi uma escolha gourmet. Foi, e ainda é, uma questão de sobrevivência, de sabedoria ancestral, de cultura viva. Nada disso é exatamente novo. Essa lógica toda, que agora aparece em reportagens de revista, nos cardápios de restaurantes com estrela Michelin, nos conselhos de nutricionistas, já estava presente há muito tempo na alimentação dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, nas tradições alimentares das periferias rurais e urbanas do Brasil. Enquanto isso, o que se impõe nas prateleiras para os mais pobres é justamente o oposto: produtos baratos, cheios de conservante, açúcar, sódio e embalagens coloridas. É o que sobra quando o acesso à terra, à renda e à autonomia alimentar é negado. No fim das contas, o que a elite consome por estilo de vida, os povos indígenas e periféricos sempre praticaram por conexão com o território. A diferença é que agora estão tentando ensinar pra gente, com ar de novidade, aquilo que os mais velhos já sabiam há séculos. Chega a ser desanimador, eu sei. Para tentar terminar esse episódio com uma forma mais otimista, eu perguntei para o João Paulo quais seriam os caminhos que a gente pode tomar para conseguir diminuir o avanço da farmácia, das indústrias, desse veneno que chega para a gente por meio da alimentação, para manter viva a história da culinária tradicional dos povos originários. Primeiro, a educação. A educação, para mim, é um caminho possível de a gente suscitar esse nosso retorno, essa nossa retomada das coisas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nas escolas que nós aprendemos, nas escolas que estão as crianças, os jovens, né? Todos passam pelo caminho da educação, né? Mas esse educador que tem que ter essa bagagem de trazer, de colocar essas questões dentro da sala de aula. Daí entra o papel fundamental das universidades. Dentro da universidade, nós indígenas estamos lá. Então nós temos esse papel muito importante de desenvolvermos pesquisas voltadas para essas questões, para a gente responder essas questões, né? Para a gente produzir material que possa ser utilizado nas comunidades e nas escolas, né? Mostrando essas questões, né? Então, o caminho, para mim, do meu ponto de vista, é a educação e a pesquisa. Pesquisa desenvolvida pelos indígenas que tragam essas questões, que mostram de forma científica o que está acontecendo e quais podem ser as soluções nossas, né? Então, é por isso que eu prezo muito nas pesquisas dos jovens indígenas, né? Então, não dá mais para a gente continuar olhando e seguindo muitas orientações dos especialistas, né? Senão a gente retomar nossas questões próprias, mas utilizando esses caminhos, pesquisa como instrumento, né? O outro caminho que eu devo falar é a própria religião, né? Rezar, né? Essas religiões que estão nos nossos territórios deveriam ter compromisso com qualidade de vida,
né? Mostrando não só o caminho para o céu, mas mostrando os caminhos, né, para construir qualidade de vida, né? Que passa por essa questão da alimentação. Em vez de fazer congresso, reuniões, juntando, pegando todos que vai da cidade para lá, né? Que eu sei que as religiões, né, que estão no nosso território gostam de fazer grandes reuniões, grandes assembleias, né? Mas só que ele leva o alimento da cidade. Conserva, óleo, né, feijão, macarrão, arroz, tudo vai, cebola. Eu nunca como cebola, cenoura, alho, tudo vai da cidade para fazer esses encontros. Por que não pegar da nossa comida? Né? Então, são esses pontos que seriam caminhos possíveis para a gente, né, trazer para um debate e retomar nossas vidas. Né? O que o João Paulo disse me tocou fundo e me fez pensar no que eu mesmo tenho feito no meu dia a dia para manter viva essa conexão com o território, com a comida de verdade, com os ensinamentos dos mais velhos. Eu tento voltar sempre que posso para minha comunidade, aprender com quem sabe, plantar um pouco, levar farinha na bagagem quando viajo. Tento ouvir mais, comer com calma, respeitar o tempo dos alimentos e o tempo das pessoas. Não é fácil, eu sei. A cidade empurra a gente para um ritmo que atropela tudo, mas cada gesto conta. E talvez o primeiro passo seja esse: prestar atenção no que a gente come, de onde vem, quem produziu, como foi feito. Resgatar o que é nosso, valorizar o que sempre esteve aqui. Se você ouviu até aqui, eu te convido. Puxa pela sua memória também. Que cheiro te lembra a sua infância? Que sabor te liga com a tua história? Que comida te dá a sensação de casa? Começa por aí. Porque manter viva a culinária tradicional não é só preservar o passado. É cuidar do presente e garantir um futuro com mais raiz, mais afeto e mais sentido para todo mundo. Acompanhe as comidas que estão adiando o fim do mundo no Prato Firmeza Amazônia, raízes da culinária brasileira. Acesse www.pratofirmeza.com.br. Este projeto foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura. Realização é Nós e Ministério da Cultura. Patrocínio Açaí Atacadista e RD Saúde. Apoio WWF e Instituto Clima e Sociedade. Uma parceria do Puxirum do Bem Viver, Tapajós de Fato, Pavulagem, Amanda Lelibras, Coiabe e Malocria. Esse podcast é uma realização da Pavulagem Produções. Roteiro de Clara Restalbe e Maikson Serrão. Sound designer de Tiago Silva.